Bom dia, meus queridos alunos do segundo ano, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que hora que vocês estão vendo essa aula, mas a gente está dando sequência ao conteúdo de geografia. Na última aula a gente falou sobre as fases do capitalismo, né? Capitalismo comercial, a gente falou lá no começo do ano, falando sobre o capitalismo industrial, as suas características, o capitalismo financeiro, a bolsas de valores, quando a associação das empresas com as indústrias. Aí a gente na última aula falou sobre o capitalismo informacional, que é o advento, né, da terceira revolução industrial, o uso da tecnologia, o uso da informática dentro de todo este contexto capitalista. A gente vai percebendo a evolução do capitalismo até chegar nesse processo de globalização, certo? E aí, para a gente falar sobre globalização, para vocês entenderem o processo de globalização, a gente precisa entender os modelos econômicos vigentes dentro do capitalismo, né? A gente precisa fazer um recorte histórico, a gente vai entender mais ou menos como é que funcionou esse recorte do capitalismo dentro desses modelos econômicos que eles norteiam como o capitalismo vai se desenvolvendo. Então, é importante que a gente tenha em mente que vocês compreendam esses tipos, esses modelos econômicos dentro do contexto histórico que nós estamos vivendo. Eu sempre falo para vocês que a geografia e história ela é sempre estudada dentro do contexto histórico mundial. Então, quando a gente vai estudar um contexto histórico, quando a gente vai estudar um modelo econômico deste que a gente está vendo aí na tela, a gente sempre vai levar em consideração o contexto histórico por trás de tudo isso, tá bom? Então vamos dar uma analisada nesses modelos econômicos. A gente vai iniciar com o liberalismo, certo? Pós Idade Média, a gente vai ver os principais pensadores do liberalismo, o que eles pensavam sobre o liberalismo, por que o liberalismo entrou em crise. A gente vai falar sobre o keynesianismo, quais as visões keynesianas, e aí, por fim, a gente vai falar sobre o neoliberalismo. Para entender globalização, a gente precisa entender o neoliberalismo, e aí não tem como entender o neoliberalismo sem antes passar pelos outros modelos econômicos, tá? Vamos lá, eu vou pegar aqui um marca-texto para ficar melhor, tá? Esse aqui tá pronto. Vamos dar uma olhada lá. O que é o liberalismo, né? O primeiro modelo econômico, a gente vai falar sobre o liberalismo, surgido lá pós Idade Média. A gente tem o liberalismo como uma das molas motrizes, né, do iluminismo, né? Os pensadores iluministas eles estavam querendo romper com o rei absolutista, né? Aquele rei tirano, aquele rei que tenta definir qual o modelo econômico que o país deveria adotar. A burguesia, nessa tentativa de se soltar do rei, ela vai patrocinar pensadores iluministas que tenham como condição criar teorias e criar teses de que o mercado ele precisava se libertar do Estado. E aí nesse contexto a gente vai estudar isso, né? Então, qual é o principal conceito do liberalismo? É uma teoria muito importante isso, certo? O liberalismo, ele é uma teoria tanto política, certo? Existe o liberalismo político e existe o liberalismo econômico, certo? E social. Então, quando a gente vai falar sobre liberalismo político, a gente tem uma característica, uma especificidade sobre o liberalismo político, não é a mesma coisa do liberalismo econômico, tá? É importante a gente ter essa separação. Embasado nos ideais de liberdade individual e também liberdade mercantil. Neste contexto, o que ele está querendo dizer sobre liberdade individual e liberdade mercantil? Então, o pensador, no caso aqui nós estamos falando do Adam Smith, né? Ele vai dizer que o Estado não pode, o Estado, no caso o rei, naquela época, naquele contexto histórico era o rei, que o rei ele não pode intervir, ele não pode dizer o que é que precisa ser investido, e antes mais a liberdade individual que
as pessoas precisavam e podiam ser donas do seu próprio negócio sem a necessidade da autorização do rei. Então, nesse caso, quando a gente vai falar sobre o individualismo, a liberdade individual e o mercantilismo, em que toda a população tem os direitos humanos iguais, certo? Todas as populações têm os direitos humanos iguais para garantir a livre concorrência no mercado. Pronto. Quando a gente vai falar sobre esse liberalismo, a gente vai dizer que todas as populações elas precisam ter os direitos iguais de acessar ou ter a livre concorrência de mercado, comprar onde quiser, sem a intervenção do Estado, investir seu dinheiro onde quiser, sem que o Estado diga onde você está investindo. Então tudo isso era uma visão de romper com o rei absolutista da época, né? Era uma visão de acabar com a imagem do rei absolutista, né? É uma maneira de evitar a imposição do Estado sobre a pessoa e sobre o mercado. As empresas, na época do absolutismo monárquico, a burguesia naquela época, eles não tinham liberdade para investir onde eles queriam. Eles não tinham liberdade para estar lá comprando de qual país. Eles não tinham, porque o rei ele impedia isso. E aí a palavra de libertar, o liberalismo, se liberar desse rei. Então essas teorias elas vêm, é um movimento que teve início lá no Iluminismo, né? Então esse movimento é um movimento muito forte, que ele pregava a necessidade de maior participação da burguesia na política. Por quê, pessoal? Porque a burguesia ela já tinha participação econômica, ela já tinha dinheiro, mas ela não definia suas decisões políticas. Ela precisava participar do parlamento. Nesse caso, com isso eles defendiam a neutralização do rei, né? E aí a falta de regulação estatal levou por exemplo, a gente vai falar sobre a queda do liberalismo, né? Porque a burguesia ela realmente chegou ao poder. A burguesia chegou ao poder, a burguesia conseguiu quebrar o poder do rei, o rei absoluto ele caiu. A gente vai ver isso na Revolução Francesa, que vai iniciar nas Revoluções Gloriosas na Inglaterra. A gente vai falar sobre Napoleão Bonaparte, que ele vai acabar com o absolutismo monárquico na Europa. E aí, a partir desses três fatos que eu acabei de citar, nós vamos ter uma democracia baseada no liberalismo, onde a população, quando eu falo população, no caso, quem era detentora do poder naquela época era a burguesia, ela vai ter livre iniciativa de mercado, o mercado ele não vai intervir mais, né? E aí a gente vai falar sobre o fracasso do liberalismo lá na frente, né? Quando nós vamos criar um abismo social. A burguesia ela quer ficar mais rica, então sem o controle do Estado, ela vai deter, ela vai juntar ela vai atrair todo o capitalismo para ela, enquanto parcela da população que não tem acesso ao capital, ela acaba ficando à margem da sociedade, e isso vai gerar um problema muito grave lá na frente, né? E aí a falta de regulação do Estado, ou seja, a necessidade que o Estado tinha de regular naquela época, o Estado não tendo mais regulação, o que é que vai acontecer? Vai acontecer os problemas econômicos muito fortes, certo? Problemas políticos, problemas econômicos, tudo isso agravado pela Primeira Guerra Mundial. Aí nós vamos ter a decadência do liberalismo, certo? Então, quais são os principais teóricos liberais? A gente tem aqui Adam Smith, né? O pai, considerado o pai do liberalismo econômico, ele que vai fazer a teoria do laissez-faire, né? Que é deixa fazer, deixa acontecer, a economia se autorregula. Nós vamos ver que Adam Smith ele dizia que a economia não precisa do Estado. Adam Smith vai dizer que o Estado ele só teria que ter uma função nas questões básicas da nação, educação e saúde. O resto não precisa mais do Estado. E aí ele vai criar uma teoria dizendo que a economia ela se autorregula sem a necessidade do Estado. O Estado ele não serve para regular a economia. E aí ele contribuiu para a criação do fortalecimento do liberalismo, né? Então o pai do liberalismo é considerado Adam Smith, esse cara aqui. Ele é um pensador iluminista, né? Ao desenvolver sua teoria do deixa fazer, né? O laissez-faire. E ele pregava a atuação livre do mercado privado sem a interferência
e também sem a imposição do Estado. O Estado, no caso o rei, ou o presidente, ou o governador, ou o prefeito, nesse caso, ele não tem controle sobre a sociedade. Você imagina, uma empresa em Frecheirinha, ela decide vender o seu produto, ela sozinha em Frecheirinha, não tem outra. E aí ela decide vender seu produto, que anteriormente era R$10, e aí ela decide vender por R$1.000. Pronto, isso é um preço abusivo, não é? É um preço abusivo. Mas aí quem é que pode brigar por você? Quem é que pode reclamar? Quem é que pode reverter a situação? O Estado. O executivo, ele tem poder de império, e aí ele pode simplesmente, através de um decreto, através de uma ação no judicial, ele pode pedir para que aquilo seja revisto. Mas pessoal, agora vamos pensar, e se dentro do liberalismo o Estado não intervém? O que impede essa empresa de mudar seu preço de 10 para R$1.000? Nada. E aí o consumidor, ele sem a proteção do Estado, sem que o Estado proteja a economia, então aí a gente vai perceber que nós vamos ter um preço, um abuso do consumidor, então um abuso para o consumidor, tá? E aí a gente não pode esquecer dele, né, o John Locke, que ele é um dos filósofos do iluminismo. A gente vai ver isso em história quando a gente chegar no iluminismo, certo? E aí ele vai ser o fundador do iluminismo ou do liberalismo político, certo? Adam Smith é o teórico, o responsável pelo liberalismo econômico, e John Locke, tá aqui, ele vai ser responsável pelo liberalismo político. Para ele, cada ser vivo, cada homem, né, que o liberalismo é visto para os homens, cada ser, ele é livre para fazer o que quiser, desde que não prejudique a existência de outro, reforçando o ideal individualista do sistema liberal. Por exemplo, eu posso criar uma empresa onde eu quiser, do que eu quiser. Eu posso viajar, eu posso comprar, eu posso vender a minha matéria-prima para quem eu quiser. Você imagina, o Brasil, Frecheirinha produz lingerie, ok, mas por que o Brasil, o mercado brasileiro compra lingerie de Frecheirinha? Porque o Estado, ele criou uma barreira, tá? O Estado, ele criou uma barreira impedindo que as lingeries dos outros países elas acabem entrando no Brasil, né? Nós vamos ter uma proteção do Estado. Peraí, mas se não tem essa proteção, o que acontece? As lingeries produzidas em outros países, elas entrariam normalmente no Brasil, e aí os empresários brasileiros eles teriam que concorrer com esse produto internacional. Por que eles podem concorrer? Porque, segundo o liberalismo, nada impede. Eu posso vender meu produto onde eu quiser, onde eu bem entender, e o Estado não pode simplesmente intervir. Ele não pode dizer o que eu devo e o que eu não devo, porque eu sou livre para investir meu dinheiro onde eu bem quiser, sem a intervenção estatal. Isso é a teoria do liberalismo político. Inclusive, esse liberalismo político foi uma das causas da Primeira Guerra Mundial, né? E aí nós vamos ter o David Ricardo, né? Que ele defendeu as leis férreas do salário, né? David Ricardo, dentro do liberalismo, ele vai dizer que o empregador, ele tem que pagar um salário, né, um dinheiro, que ele paga pela força de trabalho da pessoa, não pelo que ele está produzindo, que seria sempre equivalente ao mínimo necessário para a sobrevivência. Ao mínimo necessário, ou seja, você tem que ganhar o mínimo. Tem o piso e o teto. Então, se uma pessoa, para viver com dignidade, ela precisa de R$1.000, então aquele é o mínimo. Então, menos do que aquilo não pode, mas também geralmente o salário ele está baseado no mínimo necessário para a subsistência. Isso aqui é uma característica muito comum do liberalismo. Bom, o que é que nós vamos perceber? As principais características do liberalismo, né? Eu vou citar algumas aqui para não ficar muito complexo, nem muito grande. A ampla e livre concorrência, ou seja, o Estado não pode interferir na concorrência. As empresas, elas entram em concorrência umas com as outras, mas eles desconsideraram a possibilidade das empresas se unirem, né?
eles desconsideraram das pessoas driblarem a concorrência das empresas. Por exemplo, o que aconteceu com a Perdigão e a Sadia. Elas eram concorrentes no Brasil, elas brigavam no mercado entre elas, porque é isso que o liberalismo pede, né? Que elas são concorrentes, mas aí elas cansaram de ser concorrentes, aí elas se juntaram. Quando elas se juntaram, agora elas são livres para explorar o mercado. Professor, mas isso dentro do liberalismo é possível? Sim, mas aí o Estado em um país que não é liberalista, ele pode intervir, pode impedir essa união? Pode. Se ele achar que vai prejudicar o consumidor, que essa união prejudica o consumidor, então o que o Estado faz? O Estado fala, opa, não, vocês não podem se unir, porque a concorrência de vocês ela é boa para o consumidor, então a união de vocês ela vai acabar prejudicando, que vocês vão explorar mais o consumidor. Então o Estado vai lá e proíbe essa união delas. Isso já aconteceu em alguns casos, tá? O individualismo, ou seja, cada indivíduo é dono do seu próprio negócio, né, dos seus próprios interesses, e a valorização do trabalho, a diminuição ou quase eliminação das barreiras econômicas. Eu acabei de falar para vocês que são os impostos que os países cobram para os produtos internacionais não entrarem, né, no nosso país. Liberdade ideológica, certo? Você ter a sua visão ideológica do que você pensar. Liberdade de expressão, você falar o que você quer sem nenhum tipo de controle por parte do Estado. Você tem a liberdade, priorizando a tolerância quanto ao pensamento contrário aos opositores, né? Claro que você tem a prioridade de tolerar, mas você tem a liberdade de falar o que você pensa. Isso é uma característica do liberalismo, né? Instituição da lei de oferta e procura, isso é a máxima do capitalismo, certo? Você só oferta o que se procura. Então não tem como eu pegar um produto desse e eu colocar numa prateleira se as pessoas não procuram, né? E aí a característica do liberalismo político, né? Esse aqui são as características do liberalismo econômico e as características do liberalismo político. O Estado tem a atuação reduzida, olha aqui, reduzida, e é substituído pela razão da individualidade, ou seja, cada indivíduo tem que ter o seu direito individual resguardado. Liberdade civil, transparência política, com a criação de leis claras formuladas pelo poder estatal por meio de um processo eleitoral democrático. Até aí, tudo bem, né? E aí, pessoal, como eu coloquei naquele primeiro slide, nós vamos ter uma decadência do liberalismo. Por que nós vamos ter uma decadência do liberalismo? Porque o liberalismo ele vai deixar na mão da população a economia. E o Estado ele deveria regular a economia e ele não regula. E o que é que vai acontecer? A livre concorrência ela vai fazer a fusão das empresas. As empresas elas vão produzir demasiadamente em um mundo pós Primeira Guerra Mundial. E isso vai acabar gerando a crise da superprodução. E essa crise da superprodução acaba levando o mundo em crise, porque o Estado não está lá para regular. Nesse contexto, a gente vai ver o nascimento do novo modelo econômico chamado de keynesianismo. O que é o keynesianismo? É a oposição do liberalismo. É a máxima intervenção do Estado. É o Estado dentro da economia, é o Estado lá dentro. O Estado ele entra como parceiro econômico. E aí, a teoria keynesiana aparece como um momento do sistema capitalista quando o capitalismo entra em crise, né? O liberalismo entra em crise. Assim, Keynes, que é esse cara aqui, né? Maynard Keynes, propôs algo para que os governos não haviam tentado até o momento, que é a regulação da economia pelo quem, galera? Pelo Estado. Professor, mas como é que funciona isso? Funcionaria mais ou menos assim. Uma empresa ela tenta uma medida abusiva. Ela pode? Não, o Estado permite, não permite. Empresas de outros países elas tentam vender o produto dentro do meu país. Pode? Pode, mas aí só se pagar uma taxa. Se eles conseguirem pagar uma taxa, tudo bem. E aí o Estado ele vai regulando, ele impede as conglomerações, ele impede as fusões, ele ajuda a economia a funcionar, ele banca a economia, ele cria empregos dentro do Estado para gerar a economia gerar.
Isso é o modelo keynesiano, né? O Estado, ele cria o estado de bem-estar social. Lembre-se disso aqui, tá? O estado de bem-estar social, a máxima intervenção do Estado na economia, fortalecendo as leis trabalhistas. Para o keynesianismo, quando você fortalece as leis trabalhistas, quando você olha para o trabalhador e diz, cara, você que vai salvar a economia, então eu vou proteger você, eu vou criar aqui ferramentas dentro da legislação que vão amparar você. Nesse caso aí, férias remuneradas, nesse caso aí, direito de várias concessões que o Estado pode te dar para que você possa trabalhar e gerar renda, né? E aí, o aumentar a potencialidade do mercado consumidor, né? Keynes, ele argumenta que o mercado é capaz de regular por si mesmo, não é a economia que se autorregula, como diz o liberalismo, mas agora quem é capaz de regular o mercado é o Estado, né? O Estado deveria participar da economia através de quê? Investimentos, através de empresas, através da regulação do comércio. Foi o que aconteceu no New Deal, né? Que foi o novo acordo. A gente vai ver isso mais lá no terceiro ano, que o presidente Roosevelt, que é esse cara aqui, ele vai determinar o surgimento desse modelo estadual de administração, onde o Estado, ele parece aquela galinha choca, né? Aquela galinha choca que protege os pintos, pronto. Então, nesse caso, o Estado, ele é essa galinha choca que protege a economia. Ele não deixa a economia do seu país cair. Ele protege contra os abusos de outros países. Ele impede que as empresas elas acabem impondo o seu valor sobre o consumidor. No keynesianismo, o consumidor ele tem mais prerrogativas do que despesas, né? Então, nesse contexto, o keynesianismo foi utilizado para recuperar tanto os países da crise de 29, quanto também os países da Segunda Guerra Mundial. Óbvio que nem tudo dura para sempre. E aí, nesse contexto, nós vamos ter uma decadência do keynesianismo com a crise do petróleo, na década de 70. Por quê, pessoal? Porque nem com a presença do Estado, o Estado não é capaz de superar essa crise do petróleo de 1970, tá? E aí, a gente vai ver aqui quais são as principais características do keynesianismo. Oposição ao liberalismo, né? Certo? E ao neoliberalismo. Protecionismo de mercado através do equilíbrio econômico, ou seja, você protege a sua economia para que as empresas multinacionais elas não abusem do mercado, para que o consumidor procure as empresas nacionais e não as internacionais. Investimento de capital por parte do Estado. O Estado ele investe o capital para gerar renda e investir na economia. Redução da taxa de juros. Equilíbrio entre a demanda da produção, né, e a produção. Porque se as pessoas consomem, vamos lá, se as pessoas consomem 100 carros por ano, uma observação, e aí tem uma empresa que está querendo produzir 1000, se ela produzir 1000, vão consumir? Não vão, então vai acabar gerando um problema econômico, e o Estado vai lá intervir e diz, não cara, não faz isso não, produza só isso aqui mesmo que é para deixar a economia bem ajeitadinha. Então ele mantém um equilíbrio entre a demanda, certo? Entre o que é procurado e o que é produzido. Isso é muito importante para o Estado. E aí, no keynesianismo, a gente tem as empresas reguladoras, né? Que são as empresas que elas impedem o abuso do empreendedor para o consumidor. Por exemplo, você vai comprar um produto no mercado, quando você chega lá, o produto está estragado. E aí você quer trocar, o cara não troca. E aí? O que é que você vai fazer? Vai chorar? Não. Existe o PROCON, que é uma empresa reguladora do comercial, que o Estado paga, o Estado criou o PROCON, para que esse PROCON ele possa proteger o consumidor. E aí você procura o PROCON e o PROCON vai brigar com a empresa, porque a empresa ela fez um processo abusivo com o consumidor. E no liberalismo tem isso? Não, não tem, porque não tem nenhum tipo de regulação, né? E aí, a intervenção do Estado na economia, que é a característica máxima do keynesianismo, a garantia do pleno emprego, né, de que as pessoas elas trabalham numa fábrica, e aí o empregador ele não pode simplesmente demitir
a pessoa, quando bem entender, não pode simplesmente dizer: ei, cara, não quero mais você não, sai, não. No keynesianismo, existe uma proteção do trabalhador dizendo que se ele for demitido, a empresa terá que pagar uma multa muito grande àquele trabalhador, e aí, nesse caso, o trabalhador ele está amparado pelo pleno emprego, dizendo que ele precisa, o Estado regula ele, né? E aí, claro, os benefícios sociais criados, né? Então, todos esses benefícios sociais criados, Bolsa Família, Auxílio Gás, isso aí são características de um modelo keynesiano de administrar, tá bom? Durante a Guerra Fria, o aumento da desigualdade social aumentou, né, com a guerra do petróleo, e aí nós vamos ter a decadência do keynesianismo, tá? E aí, pessoal, com o fim do keynesianismo, nós vamos ter o nascimento do neoliberalismo através do Consenso de Washington, né, que foi liderado por Margaret Thatcher, né, que é a primeira-ministra da Inglaterra, e o presidente norte-americano Ronald Reagan, né, que são os dois principais idealizadores do Consenso de Washington, que foi onde eles disseram que o Estado ele prejudica a economia, e aí eles pregaram a redução do Estado, eles pregaram a volta do liberalismo, agora com outra roupagem, certo? Uma outra percepção do Estado, né? E aí, o que é que vai acontecer? A proposta esteve alicerçada nas políticas neoliberais, dizendo, né, que o Estado ele era o problema. Então, a economia estava em crise, não pelo mercado, mas sim pelo Estado. E aí, Margaret Thatcher e Ronald Reagan, eles propuseram um movimento neoliberal. O que é o neoliberal? A redução do Estado. Nesse caso, aquela proposta keynesiana criada na década de 30, ela seria rechaçada, né? O Consenso de Washington seria um modelo neoliberal ampliado e aplicado na América Latina inteira. E o Brasil vai comprar essa ideia. O que significa? A gente vai ter os neoliberais, quando eles defendem a economia que deve ser baseada no livre jogo das forças de mercado. Observem que é a mesma visão liberal, só que agora com uma nova roupagem, né? Segundo eles, isso garantiria o crescimento econômico e o desenvolvimento social de um país. Aqui no Brasil, estes presidentes, eles adotaram o modelo neoliberal, né? Sarney, Collor, Fernando Henrique, ok? E quais são as principais características do neoliberalismo? A redução do Estado. Pronto, você tem que imaginar. No liberalismo, o Estado era mínimo. No keynesianismo, o Estado se ampliou. E no neoliberalismo, eles querem reduzir o Estado de novo. O Estado ele vai ficar pequeno de novo, tá? E aí nós vamos ter a privatização. O que é privatizar? É tornar privado o que era do Estado. Aquelas empresas, a gente vai ver aqui a Coelce, né? Antigamente existia a Coelce, que hoje é chamada de Enel, aqui em Frecheirinha. Então, nesse caso, o Estado, ele passou, uma empresa que era do Estado passou a se tornar privada. E aí, todos os funcionários públicos, agora eles são funcionários de uma empresa privada. A livre circulação de capitais internacionais, ou seja, você não pode barrar que as empresas multinacionais elas mandem seu dinheiro aqui para dentro, você não pode barrar que o produto internacional ele entre, e aí o produtor nacional, o produtor local, o produtor do Brasil, ele vai ter que concorrer com o produto internacional que vai entrar livremente, sem nenhum tipo de taxa. E aí a abertura econômica para a entrada de empresas multinacionais no Brasil sem qualquer empecilho, certo? As empresas multinacionais elas vão entrar no Brasil na década de 90. Presidente Sarney, presidente Collor, Fernando Henrique Cardoso, eles eram os presidentes neoliberais, eles conduziram esse tipo de governo no Brasil, e mudou somente em 2012, eu acho, 2006, com a entrada de Lula. A adoção de medidas contra o protecionismo econômico, ou seja, não existe o protecionismo econômico, o Estado ele não é produzido, o Estado não produz e não protege a economia se autorregula, e nós vamos ter a redução de impostos e tributos cobrados indiscriminadamente, ou seja, o Estado menor, claro que diminui a margem de impostos, né? E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham compreendido uma parte dessa aula. Eu faço assim mais rápido para a aula não ficar tão grande, mas eu espero que vocês tenham compreendido, tá bom? E a gente vai esperar aí para a próxima aula, que a gente vai falar sobre globalização, e a gente vai precisar desses conceitos neoliberais para entender o que é a globalização. Um abraço, até a próxima, até mais.